Fala, galera do Direito Civil, que bom te ver aqui, mais uma aula maravilhosa, mais uma conversa, um bate-papo para você passar na ordem, sair feliz, alegre e contente aí. Para vocês que não me conhecem, ou aqueles que esqueceram, meu nome é Ana Silvia, eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Antes da gente começar a aula, aquelas recomendações básicas, abre o Código Civil, facilita o teu estudo, pega um copinho d'água, relaxa aí na cadeira, que a aula de hoje é bem divertida. Não esquece de compartilhar meu vídeo depois aí nas redes sociais. Se está ajudando você, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Bom, escolhi um tema bem legal hoje. A gente vai começar a falar sobre bens. Por que cargas da água, prof? Eu vou ter que estudar bens para a prova. Da ordem ou aí, né, para o teu futuro, seja um operador do direito que você escolher, a área que você escolher. Olha só. O Código Civil divididinho lá, né? Pessoas, bens e fatos jurídicos, a parte geral dele é assim dividida. É a primeira aula que a gente vai falar sobre o livro 2 do Código Civil, que fala sobre os bens. A gente já estudou nas aulas passadas, que a gente falou bastante sobre pessoa física e pessoa jurídica, que são as pessoas que podem adquirir obrigações, que podem assinar contratos, contrair negócios jurídicos e assim por diante. A gente sabe quem são elas, como elas se constituem, como que elas se extinguem e assim por diante. Agora, a gente sabe quem pode fazer. Agora a gente vai começar a estudar o que a gente pode fazer, com o que, quais são os bens, quais são os objetos possíveis de estarem sendo negociadas dentro do meio que é regido pelo direito civil. Então é por isso que a gente tem que estudar os bens. Como que os bens são divididos, quando que os bens são lícitos, ilícitos e assim por diante. E é por isso que a gente abre um novo grande tema dentro das nossas aulas de direito civil da parte geral, falando sobre bens. Essa é a importância e é isso que a gente vai estudar hoje. Primeira aula sobre bens, abrindo o livro 2 do Código Civil. Pergunta clássica e básica: o que são bens? Ah, bens, prof. Bom, bens, coisas. Bens, coisas. Essas duas palavrinhas dentro do direito, elas não vão se confundir. Se vocês observarem aqui do ladinho no nosso slide, eu coloquei uma bolinha, na verdade duas, e coloquei uma bola maior onde está escrito coisas e uma bolinha menor onde está escrito bens. As coisas, elas podem ser classificadas como gênero. Já os bens, espécie. Coisa é qualquer coisa. Coisa pode ser microfone, pode ser dinheiro, pode ser cadeira, pode ser qualquer coisa. Agora, bens é um pouquinho mais individualizado, porque tem uma característica essencial. Os bens são aquelas coisas que interessam por direito. Tudo que interessar por direito a gente vai chamar de bens, são bens jurídicos, certo? Então, coisa, gênero, bens, espécie. Tem uma discussão doutrinária, coloquei aqui para vocês, Caio Mário e Silvio Rodrigues aí não se acertam. Caio Mário diz que coisa é gênero e bem a espécie, e o Silvio Rodrigues inverte. Veja aí o que vocês estão estudando. Difícil cair uma pergunta exatamente assim na prova, mas só pra gente conseguir conceituar um pouquinho o que são bens, né? O que são bens dentro do direito civil. Não é qualquer coisa que interessa pro direito civil. Por isso que bens é um gênero da espécie coisa. Acho que eu falei ao contrário. Bom, bora lá. Pra gente começar a falar sobre bem, gente, tem uma coisa que eu acho extremamente importante colocar. Os fundamentos do Código Civil. O Fachin, aí o nosso pai do Código Civil, ele falou o seguinte: os bens, eles estão regulados no Código Civil porque as pessoas têm que viver com um tal do patrimônio mínimo. Existe um mínimo de necessidades financeiras e de coisas e patrimônios que as pessoas têm que ter para conseguir se manter, para conseguir se alimentar, conseguir comprar as suas coisas, mesmo que seja minimamente. Esse mínimo de patrimônio tem muito a ver com a dignidade da pessoa humana prevista lá na nossa Constituição Federal. Mais uma vez, unindo o direito civil com o direito constitucional, fazendo a tal da constitucionalização do direito civil. E aqui eu trago para vocês ainda
que Fachin chama de repersonalização do direito civil, principalmente aqui quando a gente fala de bens, porque é um lado mais humanitário do direito civil e não somente um lado patrimonial, uma coisa egoísta. O que importa aqui, sim, dentro do Código Civil também é a dignidade da pessoa humana. A gente vai começar falando sobre algumas classificações. Eu não vou conseguir falar sobre todas as classificações nessa aula. São as primeiras classificações, na próxima aula tem mais classificação. A gente vai falar primeiro em relação aos bens considerados em si mesmo. Olha só, nós temos duas grandes classificações em relação aos bens. Primeiro, os bens considerados em si mesmos e a segunda, os bens reciprocamente considerados. A gente vai começar pela primeira, vamos começar pelo começo, que são os bens considerados em si mesmos. Essa classificação, ela sempre vai olhar para um bem individual e vai conseguir classificá-lo. Vai conseguir classificá-lo, por exemplo, se ele é móvel ou imóvel. Já por sua vez, aquela segunda grande classificação que eu falei para vocês, que são os bens reciprocamente considerados, sempre leva em consideração um bem em relação ao outro. Existe essa reciprocidade. Se eu não colocar dois bens um perto do outro, eu não consigo fazer um comparativo e não consigo classificá-los nessa classificação dos bens reciprocamente considerados, que é a matéria da próxima aula. Não perca, desliga, termina essa e já começa a outra. Falando então, começando aqui, a classificação dos bens considerados em si mesmo. Você vai olhar para o bem e você já vai conseguir classificar. Eu não vou precisar comparar um bem com o outro para você conseguir chegar numa conclusão da cada qual da sua classificação. Ok? Então, começando. Só para vocês saberem, dentro do Código Civil, os bens considerados em si mesmos estão classificados dentro do Código Civil, artigo 79 a 91. E uma coisa que eu esqueci de falar. Essas duas grandes classificações, os bens reciprocamente considerados e os bens considerados em si mesmos, não exclui uma outra. Eu posso ter uma classificação em relação aos bens considerados em si mesmo e outra classificação em relação aos bens reciprocamente considerados. São classificações distintas que não excluem uma outra. Uma categoria não exclui a outra. Então, vamos começar. Vamos falar em relação à mobilidade ou não dos bens. Em relação à mobilidade desse bem, um bem pode ser móvel ou um bem pode ser imóvel. Começando com os bens móveis. Os bens móveis, eles são transportáveis sem perder a sua essência ou possuem movimento próprio. Os bens móveis que possuem movimento próprio são chamados de semoventes. Os boizinhos, carneirinhos, eles são bens móveis, mas são chamados de semoventes, pois possuem movimento próprio. Se não possuir movimento próprio, são chamados simplesmente de bens móveis. Essa questão da mobilidade, ela pode se dar por três maneiras diferentes. Primeira delas, bens móveis por sua própria natureza. Por sua própria natureza é por quê? Pela natureza daquele bem, simplesmente ele é móvel, uma cadeira. Pelo que ela serve, para que ela serve, ela já tem a sua mobilidade. Eu posso pegar a cadeira e levar de um lado para o outro da sala. Assim como uma caneta, um vademécum, um tablet e assim por diante. Por quê? Porque ela, pela própria natureza, é uma coisa, é um bem que é transportável. Segunda, o bem pode ser móvel por antecipação. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bem móvel por antecipação é quando o bem era imóvel e por alguma mexe-se nesse bem e ele vira bem móvel. O exemplo tradicional que você vai ver que está no Tartucci, por exemplo, eu acho que o Silvio Rodrigues também fala, é a árvore que ela é tirada do solo, saindo de um bem imóvel, sendo cortada, transformando-se em bem móvel, porque vai virar lenha. Também a gente pode ter bem móveis por determinação legal. Os bens móveis por determinação legal é aquela que, por mais que eles não sejam bem propriamente ditos bens móveis, o legislador, por interesse legislativo, lhe atribuiu essa qualidade. E eles estão previstos ali no artigo 83 do Código Civil. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1, as energias que tenham valor
econômico. Segundo, os direitos reais sobre objetos móveis e de ações correspondentes. E, por fim, traz o Código Civil no inciso 3º do artigo 83. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e suas respectivas ações. Então, veja, cuidado com os bens móveis por determinação legal, porque às vezes na prova coloca lá, são bem móveis as energias. Você fica pensando, putz, é energia, tá, ela se mexe. Será que se mexe? Vai pelo cabo? Você fica em dúvida. Dá uma olhadinha nesse artigo 83, por quê? Porque assim são considerados, assim são classificados para efeitos legais, ok? Cuidado com o artigo 83, então, do Código Civil. Passando dos bens móveis, agora para os bens imóveis. Ao contrário, o censo dos bens móveis, os bens imóveis, eles não podem ser transportados. Não tem jeito. Deixa eu contar uma piadinha, não é uma piadinha, deixa eu contar a história pra vocês. Eu tava dando aula uma vez, lá no Mato Grosso, que eu amo de paixão, e daí um aluno falou assim, ai, prof, mas eu... Daí ele foi assim, bens imóveis. Ah, dá um exemplo de bem imóvel. Casa. Tá. Daí levanta uma criaturinha lá a mão e fala assim, ai, prof, mas ontem eu vi um programa na televisão que eles pegam a casa, põem em cima lá de um caminhão imenso e levam a casa de um lado pro outro, do outro lado do estado e plantam, digamos assim, a casa num outro lote. Acabou com a minha explicação de bens imóveis. Mas de brincadeiras à parte, bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados, tá bom, gente? Então, tem a mesma classificação em relação aos bens móveis. Vamos ver as classificações? Os bens imóveis, por sua própria natureza. Artigo 79. São bens imóveis, o solo, tudo que a ele se incorporar, natural ou artificialmente. A árvore é bem móvel ou imóvel? Imóvel, por quê? Porque ela se incorpora ao solo, certo? Os bens imóveis ainda podem ser por acessão física, também estão ali presentes no artigo 79, que se prendem ao solo, e o solo é bem imóvel. Por acessão intelectual, que são as ideias que ficam lá dentro da fábrica. Tudo que a gente colocar de ideia e artificialmente, intelectualmente, também incorporar a bens imóveis, também vão considerar, por força legislativa, bens imóveis. E, por fim, bens imóveis por determinação legal. Bens imóveis por determinação legal, exemplo clássico, herança. Muito bem. Segunda classificação que eu queria conversar com vocês hoje é em respeito à fungibilidade ou não fungibilidade dos bens. Fungibilidade é uma questão de substituição, de possibilidade de substituição ou não. Os bens fungíveis são aqueles bens que são substituíveis. Eles podem ser substituídos por outro da mesma espécie, da mesma qualidade e da mesma quantidade. Tem um exemplinho que eu li no livro do Venosa, que eu acho que fica bem fácil de vocês entenderem. Quantidade, qualidade e espécie. Então, vamos lá. 1 quilo, quantidade de feijão, espécie, qualidade, fradinho. 1 quilo de feijão fradinho, certo? Esse 1 quilo de feijão fradinho, se eu vou na mercearia e compro só aquele 1 quilo que eu vou poder pegar, só com aqueles grãozinhos, ou ele pode ser substituído por outro 1 quilo de feijão fradinho, ele pode ser substituído. Se você colocar essa regrinha em relação à quantidade, qualidade e gênero, e você conseguir substituir por outro, é porque você está frente a um bem fungível. Entenderam? Fácil. Por outro lado, nós temos os bens infungíveis, que são aqueles insubstituíveis. Exemplo clássico são os bens imóveis. Bens imóveis esqueci o nome. Os bens imóveis, eles são infungíveis por suas características. Outro bem infungível, o carro. O carro, ele é infungível, porque por mais que se compre um carro da mesma cor, da mesma marca, do mesmo ano, que estava do ladinho um do outro no pátio, eles não são iguais, porque eles têm chassis diferentes. Então, ou seja, eles são insubstituíveis, porque não existe o mesmo chassi em 2 carros diferentes. Continuando na nossa classificação, vamos falar sobre os bens consumíveis e inconsumíveis. Os bens consumíveis são aqueles que têm a destruição total com o seu primeiro uso.
comida, refrigerante, bebida e assim por diante. Por outro lado, nós temos os bens inconsumíveis, que são aqueles que eu posso me utilizar por diversas vezes e eles não perdem a sua essência. Bens inconsumíveis, exemplo, carro. É inconsumível? É. Eu uso um dia para vir dar aula para vocês e nunca mais o uso? Não, eu faço isso, eu faço uso desse bem de forma reiterada. Tem uma duração razoável. Quarta classificação em relação aos bens propriamente ditos. A classificação em relação à divisibilidade. Os bens podem ser divisíveis ou indivisíveis. Os bens divisíveis são aqueles que podem ser divididos sem alterar a sua substância ou sem perder significativamente o seu valor econômico. Porque, gente, para pensar. Às vezes, quando eu estudei essa matéria, eu lembro na faculdade, eu não conseguia entender como é que o bem não era divisível. Porque daí a minha professora falava assim, bem indivisível, um touro reprodutor. Ao meu ver, o touro é completamente divisível. Corta a cabeça, pega os pezinhos, o rabo para um lado e assim por diante. Então, para mim, não existia bem indivisível. Mas é porque ela tinha esquecido de me dar essa dica naquele momento da aula que eu estou dando para vocês agora. Os bens divisíveis são aqueles que podem ser divididos sem alterar a sua substância ou sem que aquele bem perca significativamente o seu valor econômico. Então, pensa comigo. Um diamante desse tamanho, assim, ó, 18 quilates, ele é divisível? Teoricamente ele é. Você põe em cima da mesa, você dá uma martelada, corta. Mas, se eu quebrar um diamante de 18 quilates, ele perde ou não perde o seu valor? Ele perde ou não perde a sua essência? Claro que ele perde. É por isso que um diamante é considerado um bem indivisível. Já por sua vez, bem divisível, que você pode dividir sem sentir falta, sem alterar a sua essência. Sacas de café, uma saca de café para um lado, outra para o outro, ou você divide a saca, coloca em 2 sacos, não perde a sua substância, nem um grão de feijão você precisa perder, mas cuidado com a questão da divisibilidade, levando sempre em conta em relação ao seu valor econômico, a perda do seu valor econômico e em relação à perda da sua substância. Em relação aos bens divisíveis, dá uma olhadinha no artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem a alteração na sua substância, diminuição considerável do seu valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E por mais interessante do que o artigo 87, para mim é o artigo 88, que fala que os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por lei ou por vontade das partes. Esse artigo 88, ele é bem importante quando a gente for estudar um pouquinho mais para frente o direito obrigacional. Quando você tem um bem divisível e você tem vários devedores, você é um credor e você tem vários devedores. Se o bem for divisível, teoricamente, cada um deles pode me dar um pedacinho do bem, pode me dar um pedaço do dinheiro. Se 3 pessoas me devem R$900, cada um pode me dar R$300, que é minha dívida, que meu saldo vai estar quitado, né? Agora, se eu falar que essa dívida, por mais que esse bem, por mais que ele seja divisível, eu falo que ela é indivisível, sabe o que acontece? Eu posso cobrar de um só os R$900. Então, é importante essa questão de divisibilidade ou não dos bens, principalmente em relação às obrigações divisíveis ou indivisíveis. Certo? Muito bem. Pra gente falar agora, a indivisibilidade ela pode ser natural, porque naturalmente aquele bem é indivisível, uma casa é indivisível, um relógio é indivisível. Pode ser legal, ou seja, por força de lei. A herança ela é indivisível. Trouxe ainda para vocês o artigo 1784 do Código Civil para exemplificar a indivisibilidade legal. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentário. É assim um patrimônio, ela vira uma coisa só indivisível, a herança.
A indivisibilidade convencional, ou seja, as partes estipulam que aquele bem é indivisível. Exemplo que eu dei para vocês no comecinho não, a gente começou a falar disso em relação ao touro reprodutor. Adianta eu ter um touro reprodutor que vale 2 milhões de reais se eu tirar a cabeça dele, meus amores? Não tem essa possibilidade. Então, a gente estudou hoje a parte dos bens considerados em si mesmo. Não esqueça de compartilhar meu vídeo e não esqueça de assistir a próxima aula, que tem tudo a ver com ela. Espero você daqui a 2 minutinhos. Já volto.